Em Êxodo capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu sei que todos vocês, se não a maioria, conhecem essa passagem que vai falar sobre Moisés. Moisés foi um homem escolhido de Deus, como todos nós, e cada um de vocês é escolhido pelo Senhor. Jesus vai dizer: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Foi Jesus que escolheu cada um dos seus 12 discípulos. Muitas vezes pensamos que nós escolhemos ao Senhor, mas nós não temos essa capacidade de escolher a Deus. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E por isso o Senhor teve misericórdia, Deus Pai, e enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, porque Ele sabia que nós estávamos perdidos em nossos pecados e nós não tínhamos a capacidade por nós mesmos irmos até Deus. Então o Senhor envia Cristo para morrer por mim e por você, sacerdote perfeito que pode interceder por nós. Ele foi tentado em tudo, mas Ele não pecou em nada. A única pessoa que pode te aconselhar de forma perfeita se chama Espírito Santo. Ele é aquele que nos instrui o caminho que nós temos que seguir, o caminho que nós temos que ir com perfeição, porque Ele sabe o que é ser tentado. E Ele estava com Jesus a todo tempo nas tentações. Saiba que, por mais que você, homem, mulher, jovem, adulto, seja tentado, não existe tentação nenhuma que você não possa suportar, porque junto com a tentação, a palavra do Senhor diz que Ele nos dá também o escape. Quando nós erramos, nós pecamos, tropeçamos, não é por falta de ajuda do Espírito Santo, é porque nós escolhemos tropeçar. Você tem a palavra que te instrui, você tem a palavra que te abençoa, e você tem o Espírito Santo, o teu ajudador, que vai te dizer: não faça, não peque, não erre. Mas se você errar, vai até Jesus, porque Ele é o teu advogado. E o sangue de Jesus te purifica e te lava de todo o pecado. Nós vamos falar de Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Ele não foi criado junto com os hebreus, não foi criado com o povo de Israel. Ele foi criado no palácio no Egito. Deus usou Moisés, mas antes de Deus usar a Moisés, Deus permite que ele tenha uma vida difícil. Deus permite que ele tenha uma convivência com pessoas que não são de fato os seus pais. Ele tem uma convivência difícil, não tão difícil quanto os israelitas, porque ele tinha regalias. Mas dentro do seu coração ele sabia que ele não era um egípcio, que ele era alguém diferente. Às vezes estamos no Egito fazendo coisas que não agradam a Deus, e o Egito não é só apenas estar lá fora no mundo. O Egito é o nosso coração cobiçando coisas que não agradam a Deus. Mas lá no fundo você sabe que você não é um egípcio, você é um israelita de coração, você é um servo de Deus. Você não nasceu de novo para viver no pecado, você nasceu de novo para ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. E Moisés, como eu e você, sabia que não era egípcio. O lugar dele não era ali. O propósito dele não estava no Egito. O propósito dele era diferente. Só que ele não entendia o que queimava no coração dele. Por isso o Senhor permite, não era a vontade de Deus, que aquilo que queimava em seu coração
vá para fora. Ele vê um egípcio maltratando um filho de Deus, um israelita, seu irmão. Ele não entende o porquê da indignação, mas ele vai e mata o egípcio. Mas aquilo não fica oculto, porque nada daquilo que nós fazemos ficará oculto. O Senhor irá permitir que venha a luz. E Deus permitiu que viesse à luz a morte daquele egípcio pelas mãos de Moisés. Porque Deus tinha algo grande para fazer na vida de Moisés. Quando Deus permite que o meu pecado e o seu pecado venham à luz, não é porque Ele nos odeia, é porque o Senhor abomina as trevas e o pecado. E Ele não quer que você pereça no seu pecado, na sua condição maldita. Ele quer te regenerar. E o Senhor queria regenerar a vida de Moisés e dar um propósito para ele, uma direção. Deus queria mostrar para Moisés o porquê daquela indignação no seu coração. Eu não coloquei, Moisés, essa indignação no seu coração para você sair matando as pessoas. Eu coloquei essa indignação no seu coração para que você possa levar vida, para que você possa ter vida e você leve vida para as pessoas que estão em morte, para que você leve libertação aos cativos. Moisés foge, Moisés vai para um lugar e ele passa nesse lugar 40 anos apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. De repente, aparentemente, aquilo que parecia ser só mais um dia, como quem sabe essa manhã parece ser só mais uma manhã de consagração. É a manhã que o Senhor escolheu para manifestar a glória dele em nossas vidas. E naquele dia a sarça começa a queimar, uma sarça normal. Moisés estava acostumado a ver sarça, Moisés estava acostumado a ter aquela visão, mas o que se maravilha em Moisés é que aquela sarça, ela se queimava, mas aquela sarça não se consumia. Moisés fica curioso, Moisés dá uma viradinha para verificar o que está acontecendo. E quando ele dá uma viradinha para averiguar o que está acontecendo, ele ouve uma voz que diz para ele: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Uma sarça queimando. Eu quero dizer para você, homem e mulher de Deus, tem momentos que você vai sentir no seu deserto o fogo de Deus te queimar. E às vezes parece que esse fogo vai te matar. Mas esse fogo não é para te matar, não é para me matar, mas é para nos purificar das nossas vaidades, soberbas, orgulhos, obstinações. O fogo vai queimar, mas não é para nos destruir. Tem dias difíceis, como Moisés estava passando mais um dia, e eu creio que era um dia difícil. Mais um dia dos seus 40 anos sem entender o porquê ele estava naquele lugar que não foi o lugar que ele nasceu, lugar que não estavam com pessoas que o criaram, mas era um lugar preparado por Deus para amadurecer o coração de Moisés. Tem lugares que Deus vai preparar, como preparou para Moisés, para amadurecimento das nossas emoções, amadurecimento das nossas ferramentas, e para que nós venhamos ter entendimento do nosso propósito de vida. Moisés, você não foi chamado para matar ninguém. Moisés, você foi chamado para cuidar. Foram 40 anos apacentando um rebanho, para que Deus pudesse colocar dentro do coração dele a mansidão, a humildade que ele não tinha. Moisés era um homem que se irava facilmente ele se irou e matou um egípcio. E aí ele precisa de 40 anos num deserto, para que o Senhor trate as suas emoções, porque Moisés lidando com ovelhas que são mansas, ovelhas que são doces e ovelhas que às vezes são rebeldes. Deus estava tratando os sentimentos de Moisés, para que ele pudesse logo apacentar o rebanho, não de Jetro, mas o rebanho do próprio Deus. Deus vai nos colocar em situações que muitas vezes não queremos estar, mas é para nos preparar e nos moldar para o grande projeto e propósito que Ele tem nas nossas vidas. Aí ele olha aquela sarça e logo ele quer se aproximar, e o Senhor vai dizer para ele: olha só, Moisés, aqui não é Egito, aqui você não está diante de Faraó, aqui você está diante do eu sou o que sou. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés, os teus costumes antigos você vai ter que abrir mão deles, porque agora eu estou te fazendo um convite, eu estou te convidando para ser imergido no meu fogo, para ser imergido na minha glória, para ser imergido
no seu chamado, no seu ministério. Deus vai nos entregar poder. Ele nos deu, Ele vai dizer: eu lhes dou o poder para expulsar demônios. Eu lhes dou o poder. Eu lhes dou a autoridade. Ele nos deu. Mas Ele teve que pagar um preço para que nós pudéssemos ter autoridade. Não pense você que o Senhor vai te entregar algo sem que você tenha que pagar um preço. O preço de Moisés naquela manhã era tirar dos seus pés talvez aquilo que lhe dava conforto, os seus sapatos, tirar dos seus pés aquilo que remetia a memória dele ao Egito. O que faz você lembrar do Egito? O que faz você ter os pezinhos no Egito? Eu quero dizer para você nessa manhã: tira isso do teu meio, porque senão o Senhor não irá poder te usar. Tira isso dos teus pés, porque senão o Senhor não irá te enviar. Deus não faz acepção de pessoas. Santo Deus, com glória. Mas Ele escolhe. E Ele diz para as pessoas que escolheram quais são as condições. Cada um de nós temos uma condição diante do Senhor. Santo Deus. Nenhum profeta, nenhum escolhido de Deus, ungido, é igual ao outro. Vão ter coisas que o Senhor vai pedir para mim, vão ter coisas que Ele vai pedir para você. Mas é necessário esse impacto, é necessário esse encontro com a sarça, para que você entenda o que você precisa tirar dos seus pés. Os nossos pés são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E eles não podem caminhar de qualquer maneira. Ele vai dizer, Jesus a Pedro: Pedro, eu preciso te lavar os pés. Não, Senhor, eu não quero. Não, Senhor, não pode lavar os meus pés. Tu és mestre, tu és Deus. Mas se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não tem parte comigo. O Senhor precisa tratar os nossos pés, porque esses são os pés que irão anunciar as boas novas. Aonde você tem pisado? E qual é o propósito que você vai nesses lugares? Qual é a forma que você tem andado? De que forma você tem caminhado na presença do Senhor? O que você tem visto? O que você tem pensado? O que tem saído dos seus lábios? Talvez seja essa sandália que você tenha que tirar. Porque olha só, talvez tirar a sandália seja um preço alto diante dos seus olhos. Mas nada se compara ao que depois que aconteceu, Moisés tirar as sandálias, ouvir a voz de Deus e uma direção de Deus, e ir libertar pessoas que estão cativas, ir libertar pessoas que estão perdidas, ir libertar pessoas que estão presas. Aquilo que Deus pede que a gente faça irá trazer um peso de glória para nossas vidas. Aquilo que Deus pediu para Moisés não era para humilhar Moisés, para que Moisés mais uma vez pensasse que ele era um ninguém. Era para dizer para Moisés que existia um Deus que era soberano à vontade dele. Existe um Deus que é soberano à minha vontade, à sua vontade. Tem coisas que nós queremos fazer, é verdade, mas não é a vontade do Senhor. Tem coisas que nós queremos fazer, mas não traz edificação para a nossa caminhada. Tem pensamentos que nós temos que não traz a glória para Deus, porque os pensamentos dele são pensamentos de paz, são pensamentos de vida, não são pensamentos de morte e destruição. Muitas vezes nós estamos alimentando em nossa caminhada coisas que o Senhor não quer que a gente alimente. E aí Moisés tem um encontro com aquele fogo. Todas as vezes que você tiver um encontro com a presença, Ele vai te pedir alguma coisa. Santo Deus. Eu não quero mais que você fale dessa forma. Eu não quero mais que você se vista assim. Eu não quero mais essas amizades. Eu não quero mais esse palavreado. Eu não quero mais que você faça tais e tais e tais coisas. Parece que servir a Deus é uma vida apenas de regras. Servir a Deus é uma vida de proteção. Porque tudo aquilo que Deus tira de nós é porque vai nos causar dano. Deus não vai tirar nada de nós para a nossa destruição. Tudo o que Ele vai tirar fomos coisas que nós mesmos calçamos, nós mesmos vestimos. Outra coisa, Deus não vai tirar. Ele vai te dizer, olha só, Moisés, tire as sandálias, porque nós é que calçamos, nós é que temos que descalçar. Moisés, você calçou isso em você, você tem que tirar. Não pense você que Deus vai sair arrancando coisas que foi você que colocou. Não pense você que Deus vai sair colocando a mão e tirando. Ele bate a porta. Ele é educado. E Ele vai te dar uma sugestão.
Filho, não faça isso, porque isso vai trazer a destruição da sua alma. Porque pense bem, tudo aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Sabe qual foi a colheita de Moisés? A colheita de Moisés foi ele ter matado um egípcio, sem Deus ter mandado, e ele viveu 40 anos afastado, fugindo de um homem. Tudo aquilo que nós fizermos sem a vontade e direção de Deus vai nos fazer andar desesperados e desorientados. Deus não quer ninguém desorientado. Mas eu glorifico a Deus pela misericórdia que Ele teve de Moisés. Eu glorifico a Deus pela misericórdia que Ele teve da minha vida. Eu glorifico a Deus pela misericórdia que Ele teve e tem da sua vida. Aquela sarça pegando fogo era grande misericórdia, dizendo para Moisés: Moisés, você fez o que era mal diante dos meus olhos. Você até matou um egípcio, mas eu continuo tendo um plano na sua vida. Eu quero te usar, Moisés. Eu quero restaurar a sua sorte. E eu quero te mostrar, Moisés, o porquê você não morreu lá no rio Nilo. Tem coisas que não aconteceram conosco no passado, que poderiam ter nos matado, porque Deus tem uma grande obra em nossas vidas. Porque eu quero te mostrar, Moisés, o porquê o jacaré não comeu você, o porquê aquela princesa pegou você. Eu quero te mostrar, Moisés, o porquê você passou tanto tempo no Egito. Tem gente que tem medo da presença de Deus e se lembra do passado e acha assim: não, lá no passado eu fiz tais e tais e tais coisas, Deus não pode me usar. Quero dizer para você que Deus é soberano na escolha dele. Ele sabia que você iria falhar, ele sabia que você iria pecar, mas ele também sabia que iria enviar o Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, que iria enviar o Cristo para se levantar ao meu e ao seu favor. Ele é soberano na escolha dele. Ele não escolhe errado. Eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Ele te escolheu, irmão. Para de dizer para Deus o quão imperfeito você é. E aí o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, você vai lá, você vai libertar o meu povo, eu vou fazer, você vai dizer que eu sou. E ele vai começar a dizer: eu não posso, eu não consigo, eu sou gago, eu isso, eu aquilo, mas o faraó vai me matar, eu tenho medo e tal, e tal, e tal, e tal. Moisés, eu não quero saber as suas debilidades, porque eu sei o que eu coloquei em você. Moisés, eu conheço as suas debilidades e eu conheço também as suas potencialidades. Moisés, eu conheço você desde antes da fundação do mundo. Moisés, eu te fiz para um grande propósito. Moisés, eu quero manifestar sinais, milagres e prodígios através da sua vida. Moisés, eu quero te usar. Tem Moisés aqui que o Senhor quer usar. Tem pessoas como Moisés que se achavam fracas e pequenas demais. Mas olha só, existe algo que é maravilhoso que Deus criou em nós. É na nossa fraqueza que Ele nos faz fortes. É porque nós somos pessoas miseráveis e execráveis muitas vezes que Deus quer nos usar. Porque nós vamos saber que a excelência é sempre dele, não é nossa. Nós sempre iremos saber que é o Espírito Santo, não é nós. Sempre iremos reportar essa glória para Ele, porque iremos saber que se não fosse Ele, o que seria de nós? Moisés, eu quero te usar falho, frágil mesmo. Moisés, eu quero você nessa estrutura. Você está no ponto que eu quero, Moisés. Barro, vaso quebrado na minha mão, para que eu possa fazer um vaso novo, conforme agrada aos meus olhos, Moisés. Vão ter momentos que o Senhor vai permitir que a gente fique quebradinho, amassadinho, e achando que não tem mais jeito no deserto, achando que parece que é o fim,
Porque é nesse momento aonde vamos estar com o nosso coração quebrantado e contrito para ouvir a voz de Deus. Se tudo corresse bem e fosse bem em nossas vidas, nós não iríamos ouvir a voz de Deus. Nós não iríamos obedecer ao Espírito Santo. Nós não iríamos ser permitidos, usados por Deus. Nós não iríamos tirar as sandálias do Egito. E nós não iríamos obedecer a sua voz, dizendo que nós temos que sair de onde estamos para abençoar outras pessoas. Porque tem pessoas que ficam o tempo inteiro olhando apenas para si, para a sua vida, nos palácios do Egito, e não conseguem ver que à sua volta existem pessoas que estão sofrendo, passando por situações difíceis, e que vai ser através da minha e da sua vida que essas pessoas serão libertas e transformadas. Deus vai nos tirar do nosso conforto. Deus vai nos tirar do nosso palácio real e nos colocar em lugares desconfortáveis, para que possamos ter um encontro com a sua presença, para que o fogo possa chamar a nossa atenção, para que nós possamos tirar as sandálias do Egito, nós possamos ter comunhão com a sua presença e resgatar os perdidos. Deus quer resgatar pessoas perdidas através da minha e da sua vida. Mas eu quero dizer para você, irmão, o fogo vai queimar. E quando você tiver um encontro com o Espírito Santo e Ele te deixar vislumbrado com a sua glória, saiba que ver a glória de Deus tem um preço. Saiba que estar diante da face do Senhor tem um preço. E aí Moisés ele teve que cobrir o rosto, porque a glória de Deus o cegava. Nós estamos perdendo o temor diante da presença de Deus. Estamos nos apresentando de qualquer maneira. Eu não falo dessa igreja especificamente. Eu estou falando como foi orado aqui. Deus, desperta os que dormem. A igreja tem dormido. A igreja tem se apresentado de qualquer maneira diante do Senhor. Acha que porque falam mistérios, porque o poder cai, pode ficar da maneira que está. É pior. Nós estamos chamando o poder de Deus, estamos evocando as línguas, estamos pedindo que o Senhor nos batize com o Espírito Santo. Saiba, irmãos, que o olhar de Deus vai ser muito mais criterioso sobre nós, porque o critério dele com nossas vidas vai ser muito mais forte quando nós conhecemos o fogo e a sua glória, do que quando nós não conhecíamos. O que Deus está pedindo hoje para Moisés, quando ele tem um encontro com a sarça, ele nunca tinha pedido a Moisés quando estava no Egito. Deus vai te pedir coisas hoje que Ele nunca pediu a você quando estava no Egito, porque no Egito ninguém tem revelação da presença. Saiba que Deus vai cobrar muito mais de mim e de você, que temos visão, revelação, encontro. Moisés começou a ter grandes visões e revelações, começou a ver algo grandioso, e ali começa o pacto de Deus com ele. Ele começa a pedir coisas. Ele começa, depois que ele tem um encontro com a realidade do que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele começa a ter a dimensão que Deus está chamando ele para algo grande. E o coração de Moisés se enche de temor. Sabe o que está faltando em nossos corações? E tinha no coração de Moisés temor e reverência à presença de Deus. Muitas coisas estão acontecendo em nosso meio nessa época, nessa era, nesse século. E infelizmente, eu estou aqui com o telefone gravando a mensagem. O que tem sido espalhado nessas redes sociais? Pessoas que não têm reverência diante da presença. Pessoas que pegam, pessoas que estão movidas pelo Espírito Santo e fazem chacota do Espírito Santo. Chacota das línguas estranhas. Chacota das revelações da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: não entristeçais ao Espírito Santo, não extinguis ao Espírito Santo. Nós, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade lá no Egito. É salvar pessoas, mas com consciência de que o Senhor está nos chamando e querendo nos ajustar para sermos pessoas diferentes. Deus não nos quer com fala de Egito. Se você é um cristão, um servo de Deus, não zombe, não faça chocarrice dos dons espirituais. Se você é um servo do Deus vivo, não fique zombando de pessoas que não têm o mesmo dom que você carrega. Não zombe das cores de Deus. Que nessa manhã o temor do Senhor caia sobre nós. Estar diante do fogo,
Achamos que apenas o fogo é o fogo que o Senhor vai incendiar a nação. Ele vai me usar para derrubar as pessoas caindo no poder. Muitas vezes pessoas caem no poder, irmãos. Falam línguas estranhas, mas não permitem esse fogo do Espírito transformar as suas vidas. Aleluia. Nós precisamos de uma vida transformada de fato pelo poder do Espírito Santo. Mas se você for um cristão que tem temor de Deus no seu coração, você vai levar esse temor aonde você colocar a planta dos seus pés. Nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Eu quero encerrar já a minha oportunidade. Moisés, Kátia, irmãos e irmãs, tirem as sandálias dos seus pés. Porque o lugar que vocês pisam é terra santa. O ministério que o Senhor nos entregou, o ministério de fogo, é para libertar pessoas. E Ele vai nos cobrar daquilo que Ele tem que colocar em nossas mãos. Assim eu oro. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.